Boa noite a todos. Esta é a ProSim do dia 9 de agosto de 2021. A nossa frase do dia foi anti-ignorância. A educação, ou seja, a anti-ignorância é a maior riqueza da personalidade humana, do grupo evolutivo e de qualquer nação. Ok? Quem entrou logo comigo foi meu companheiro, que eu não vou chamar que é companheiro de armas de novo não, que ele não gosta, o Gotardo. Gotardo, você pode falar primeiro. Será que ele me ouviu? Aqui, tô te ouvindo sim, tô te ouvindo. Ah, tá, perdão, Agora perdão. apareceu aqui. Ok. Tudo bem, tudo certo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, o dia hoje foi muito corrido, bastante tumultuado para mim, mas eu tive algumas percepções interessantes. Veja bem, na fase 1, o campo se formou de uma forma muito rápida e percebi uma luz intensa de cor azul anil, e mais ao final se voltou totalmente uma luz de cor violeta, bastante intenso. No arco voltaico, recebendo de Isabel, eu senti um intenso banho energético, muita energia no fronto chakra, muita energia. E havia presença de algo estranho, alguma consciência. Não soube identificar. Aplicando o arco voltaico na Isabel, eu senti muito calor nos palmos chakras e aí apareceu uma consciência. Cabelo preto, rosto fino, esse cabelo era muito fino, sabe, jogado com ponta para cima. Mandei muita energia, né, para essa consciência. No campo, na fase 3, eu percebi uma consinha aí, que estava sobre uma grande montanha, tipo um poncho, se protegendo do frio e buscando um lugar para encontrar abrigo. Mas era um lugar muito alto e muito frio, né? E vi a Márcia, nossa colega, né? Vi a Márcia que estava em algum local ali por perto, né? Na fase 4, nas conexões, na conexão da energia, eu percebi um vórtice na minha cabeça, né? Tipo um funil, um vórtice e entrava muita energia de cor violeta na minha cabeça, muito intenso mesmo. Na fraternidade, me veio a imagem de professores, instrutores, muita gratidão pelos instrutores, né? E em função dessa frase de hoje da Procim, né? Da qualificação, da necessidade da cultura, da educação, né? Na verdade, eu senti muita energia no fronto chakra, né? E especialmente na minha cabeça, toda na minha cabeça, mas não tive maiores percepções, só percebi que no fronto havia muita energia. Nas outras centrais não houve tanta percepção, a não ser na última. Eu percebi uma consciência muito alta, magra, vestida com uma roupa, parecia uma freira, alguma coisa assim, não sei se era masculino ou feminino, mas era de cor prata. E como apareceu, em seguida desapareceu. Na última fase, então, eu dediquei meu trabalho na minha oficina, né, que é da ecologia e do meio ambiente. De repente, acabou o tempo, passou muito rápido, sabe? Estou super bem, muito tranquilo, mas com muito frio. Deu muito frio nesse tempo todo. Agradeço ao grupo, né? E estou super bem agora, né? E desejo uma semana ótima para todo mundo. Obrigado, viu? Boa semana, Gotardo. Obrigado. Bom, eu vou seguir a sequência daqui da minha tela, tá? A Virgínia e o Walter pode falar agora. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, hoje, na fase inicial, deu para sentir a formação do campo, bem tranquilo, bastante energia, bastante assistência. Na recepção do arco voltaico com a Virgínia, eu senti bastante o coronário, como o Gotardo comentou, eu senti bastante
uma entrada de energia pelo coronário, frontal, nucal e percorrendo todo o soma. Já na formação do pilar, me conectei com todos os aproximadores, fiz uma conexão mental, foi uma energia bastante tranquila e se encaminhou para o aproximário. E já nas conexões, deu para perceber todas as conexões com seu padrão, né, de energia diferente. E no bolsão, coloquei minha Procim, que é a área da saúde, e também as demandas assistenciais do dia de hoje, inclusive da indicação da própria Zaide aí também, que comentou de uma demanda assistencial aí importante. Terminei bem, estou ok, agradeço aí a participação e uma boa semana a todos aí, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Na primeira fase, eu mentalizei todos os aproximadores unidos, de mãos dadas no aproximário. Senti nesse momento todos os meus chakras ativados. No arco voltaico exteriorizando, eu exteriorizei para o Walter em grandes fluxos e o campo ficou muito quente. Recebendo, senti banhos energéticos e bem-estar. No pilar, ele se formou muito alto, mentalizei os pedidos de assistência, senti muitos arrepios e sensação de estar com febre, uma fraqueza muito grande, e sabia que era pelo acoplamento com consciências doentes que estavam ali no campo. As centrais, as mais que eu tive maior percepção foi da energia, onde eu percebi um EV muito potente, e da verdade, que o campo se expandiu, parecia que claro, e me veio a frase que a verdade é que só precisamos nos amar. No bolsão, a temperatura ficou alternando entre muito frio e muito calor, muitas cenas de pessoas que eu não conhecia, todas doentes, acamadas, em sofrimento. Exteriorizei bastante energia, exteriorizei energia para minha oficina, para o país e para o planeta. Aquela sensação de febre, de mal-estar, de fraqueza passou completamente, eu estou muito bem. Obrigada e boa noite para vocês, excelente semana. Boa semana também, Virgínia. A Silvana pode falar agora. Olá, boa noite, pessoal. Na primeira fase, eu me dirigi mentalmente ao aproximário, né? Eu senti uma energia muito calma, muito tranquila, mas não tive muitas percepções. Recebendo o arco voltaico da Margarete, eu senti uma energia muito tranquila, serena, quente, uma pressão forte no meu frontal. A sensação era bem agradável e o meu braço direito começou a tremer. Comecei a ver umas energias em formatos de círculos subindo em frente aos meus olhos, né? E elas tinham cor rosa. Aplicando nela, a energia esfriou completamente e saía pulsos da minha mão, né? E eu senti, assim, um acolhimento, como se estivesse sendo abraçada por ela. Aí o tremor foi para o meu lado esquerdo, né? Para o meu braço esquerdo. No pilar energético, eu comecei a sentir o chakra básico, as mãos, as coxas e os joelhos num tremor bem forte. O campo ficou gelado e o cardíaco também começou a pulsar forte. Começaram a aparecer algumas pessoas para assistência, né? Nas conexões aconteceu uma coisa interessante, o campo esfriou mais ainda, né? E nas 3 primeiras conexões da energia, da fraternidade e da verdade, eu comecei a ter mioclonias nas pernas, mas muito fortes. Eu sentia um tranco forte nas pernas e parava e voltava e dava aqueles trancos fortes. Quando chegou na verdade, a impressão que eu tive é que eu tive um desprendimento do chakra básico para baixo. Meu corpo só estava... parece que o psicossoma soltou ali do chakra básico, pernas e pés, né? Depois, entrando nos planetas irmãos, essas mioclonias pararam, comecei a sentir uma calmia, uma expansão do nervossoma, né? E quando entrou na serenosfera, senti um balonamento, um EV e uma levitação bem agradável, né?
O bolsão energético, eu fui enviando energias ao planeta, né? A minha oficina, as pessoas que haviam solicitado aí, através da ZAID, a serem assistidas, né? E começou a aparecer aquele objeto azul e laranja que me reporta ao quadrante da África lá. Comecei a enviar energias, comecei a ter muitos bocejos e algumas cenas passando. Elas foram aparecendo, pessoas aparecendo, mas eu não me lembro quem era. Terminei um pouquinho antes, estou me sentindo muito bem. Obrigada a todos, viu? Obrigado, Silvana. Boa semana para você. A Cris pode falar agora. Oi, pessoal, boa noite a todos. Bom, na primeira etapa, eu sintonizei com o aproximário e eu vi várias consciências não humanas. Elas eram acinzentadas e a pele fazia umas dobras estranhas, assim. Tem um cachorrinho que me lembrou um pouco, que ele é todo cheio dessas dobrinhas, assim, enfim. Eles apresentavam umas capas e capuzes, e também vi vários macaquinhos, não entendi nada, mas enfim, e para mim o campo estava azul. No arco com a Márcia, ao receber, eu várias vezes durante esse processo, eu percebi uma mão apoiada no meu ombro direito. Eu senti a presença do lado direito e também a energia entrando, né, ativando os 2 centros de força. E tive vários bocejos. Ao exteriorizar, eu fiquei muito alta, comprida e magra, e percebia como que uma pilastra vindo energética, né, entrando pelo corono dela e envolvendo todo o corpo dela. E o campo ficou muito frio nessa hora para mim. No pilar, eu sintonizei com todos vocês, né, como se a gente estivesse na CIPEC. Na fase 4, o que me chamou a atenção foi na fase dos evoluciólogos, que me vieram lembranças de alguns membros do meu grupo Carmo. No bolsão, eu comecei exteriorizando muita energia, começaram a vir várias pessoas para assistência. Aí eu apaguei, simplesmente, mas eu percebi, né, depois que eu voltei, que eu tinha lucidez do que estava acontecendo. Mas, assim, uns 30 segundos, foi bem pouquinho antes mesmo do retorno, né? Eu percebia como se minha cama estivesse vibrando, girando, uma sensação estranha. Sabe quando você está deitado, vem criança brincar com você que vai te acordar e fica te balançando? Era uma coisa meio assim. Só que, com isso, eu acabei não trazendo a lembrança do que eu estava vivendo nessa outra dimensão. Para mim, desde o Pilar, passou muito rápido hoje. Eu tive muitos EVs espontâneos durante toda a atividade e estou muito bem. Obrigada a todos, ótima semana. Boa semana, Cris. A Berenice pode falar agora? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Na preparação aqui, na fase 1, eu fiz a movimentação com as mãos, o EV com as mãos e a retirada do ectoplasma. E já senti as energias se movimentando. No arco voltaico, recebendo da Mel, automaticamente eu tive um relaxamento na musculatura do meu corpo todo, do soma, principalmente na parte facial. No campo energético, na fase 3, eu senti uma pressão de movimento para a esquerda. Na fase 4, eu fui seguindo até um ponto que eu consegui, depois eu tive apagão. Daí no bolsão, eu estava consciente, eu percebi bastante assistência, muita expansão do holochakra, como sempre muitos solavancos, que parecia que eu ia cair da cadeira, mas dessa vez meu chakra cardíaco não acelerou, eu me mantive equilibrada. E esses solavancos eram devido ao acoplamento para assistência. Ectoplasmia pelos ouvidos, o campo sem temperatura alguma, estava ameno, não estava nem com frio nem com calor, e eu terminei bem com bastante gratidão. Muito obrigada, gente. Uma boa semana para vocês, viu? Boa semana, Berenice. Obrigado pela participação. A Zaide e o Toninho podem falar agora?
Boa noite a todos. Hoje eu tive um dia bem calmo, só com bastante preocupação com todas essas coisas que estão acontecendo na família, né? Mas aí fiz a TENEPS à tarde e já me conectei com os aproximadores quando iniciou, muita energia e exteriorização. O arco voltaico com o Toninho, enviei as melhores energias, me descoincidi bastante e, ao receber, tive um banho energético e me senti muito bem. No pilar, coloquei todos os necessitados, nós estávamos tudo de mão dada, todo mundo de branco, e muitos amparadores e muita assistência. Entravam em macas e muito assistido, que eram puxados assim e levados para uma espécie de nave que tinha em cima do aproximário. Na fase 4 das centrais foi tudo bem, acompanhei, mas não marquei nada, não tive assim nada. E no bolsão coloquei novamente todas as assistências, minha oficina, a saúde, o Brasil, meu quadrante, e todo o tempo da Aproxim eu tive muito calor. E muita gratidão a todos, boa semana, e estou muito bem, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. No início foi tudo bem, tudo muito tranquilo. No arco voltaico com a Zaide, tanto recebendo quanto aplicando, como aplicando, muita energia. No pilar se formou bem rápido e nas conexões não percebi, e no bolsão só procurei exteriorizar e tudo bem. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Toninho, pela participação. Zaide também. Boa semana para vocês. Tá, obrigado. Obrigadão. A Mel pode falar agora? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá. Então, na fase 1, senti muita salivação e ativação do frontal e do laríngeo. No arco voltaico, eu comecei aplicando na berê, então a salivação continuou e só senti ativação dos palmochakras. Quando eu recebi a salivação continuou, a ativação dos palmochakras, do bindu e do frontal, como se fosse uma coroa aqui assim em volta. Na fase 3, a salivação continuou bem forte, e aí ativou aqui, começando do umbilical, plexo solar, esplênico, foi subindo, laríngeo, coronário, frontal, ativou tudo, e os palmochakras. Na fase 4, elas foram bem parecidas, todas as conexões, todas elas com muito bocejo, lacrimejamento e uma energização forte nas pernas, tá? Todas as pernas. A única diferença foi na central da verdade, que eu tive a sensação como se tivesse, eu não sei se alguém ou alguma coisa me segurando assim embaixo das axilas, como se estivesse querendo me puxar. Essa foi a parte mais diferente. No bolsão, os bocejos pararam, né, lacrimejamento também. Aí ativou os palmochakras, o plexo solar, o esplênico, o cardíaco, o coronário. Aí tive aquelas ondas de calafrio, né, durante a exteriorização toda, e um pouco de coceira no rosto. Foi tudo tranquilo em todas as fases, não tive nenhum problema, estou super bem. Obrigada e boa semana a todos. Boa semana. Obrigado pela participação. A Márcia pode falar agora. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje, na preparação, foi bem tranquila. Eu senti já logo no início a ativação do frontal e dos palmochakras.
e senti como se algo puxasse minha cabeça para trás, endireitasse minhas costas. Eu estava sentada, né? E eu me sentia cada vez melhor, como se fosse alinhando o meu corpo, minha coluna, e eu fui me conectando mais. Na fase 2, eu comecei aplicando o arco voltaico na Cristina, e o tempo todo eu via o rosto dela, bem nítido assim. Ela estava muito branca, e eu senti as minhas mãos se aquecerem bastante, né, no frontal e no nucal dela. Recebendo o arco voltaico, eu senti o meu frontal e o cardíaco muito ativados, principalmente o cardíaco, e eu fui ficando naquele estado que é como se eu entrasse num silêncio enorme, ouvisse os meus batimentos cardíacos, e conseguisse enxergar com os olhos fechados. Cada vez é mais comum essa situação. Eu vou relaxando e vou ficando assim, parece que eu enxergo com o olho fechado. E aí, no final, muito calor, principalmente no cardíaco, parecia que estava em fogo, assim, e subia para o laríngeo. Aí, eu comecei o pilar energético com esse calor, né, do arco voltaico, né? Então, o pilar se formou muito rapidamente, bem forte, e aí eu mentalizei as várias consins, né, para assistência. E na fase 4 das conexões, a central energética, a primeira e a segunda, né, de energia e a fraternidade, eu sentia como se tivessem me puxando para a direita, como se algo tivesse me puxando, tinha um pouco de tontura, parecia que eu ia cair. E aí eu até resolvi me deitar depois disso, porque não estava conseguindo me concentrar. E aí eu me senti bem, fui acompanhando as outras chamadas, né? E na fase 5 do bolsão energético, a oficina eu tive muita dificuldade de mentalizar, né, as pessoas e enfim, e todas as etapas. Eu já estava me descoincidindo e eu fiquei muito calma, tranquila, mas o que me veio, que não é muito comum, durante todo o bolsão e até agora, depois da desassimilação, ondas de frio, muito frio. Mas em ondas, não o tempo todo, não era o ar que estava frio, eu sentia como na minha pele, assim, vinha e passava, uma coisa gelada. E, bom, tudo passou muito rápido, principalmente a fase 5, e eu voltei muito bem, e estou muito agradecida também, desejo ótima semana para todos. Boa semana, Márcia. Obrigado pela participação. O Gesrael, sua vez. Me entendendo com o negócio. Tudo bom, gente? Tudo bem. Vamos lá. Eu não vi alguém, vocês estão me ouvindo? Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá cortando um bocado aqui, mas agora tá, pode falar. Retira o vídeo, vamos ver se a gente ouve agora. Tirou o som também. Oi. Carlos? Oi, vai lá, começa a falar para ver se daí. Oi, me ouve agora? Oi, Gê. Então, estamos ouvindo, pode falar agora.
Então, vamos lá. Na fase 1, eu tive um problema no áudio aí da Procin, mas quando eu me ajustei, aí eu senti a ativação do básico. No arco voltaico, aplicando na Vali, senti uma energia gostosa circulando pelo meu corpo todo. Depois eu senti como uma espécie de um cansaço, mas só na região do tórax. E a mão direita aqueceu, principalmente as costas da mão. Recebendo, eu senti o nucal, depois a testa e depois um formigamento na boca. E a energia em seguida na região das pernas. Na fase 3, senti a região abaixo do braço direito, na lateral do corpo. É um misto de região mexer com formigamento, com um calafrio. Misturou tudo. E depois também a perna direita. Aliás, um pouquinho antes de começar a Procin, eu senti a mesma coisa na perna, mais como um calafrio, mais como uma presença. Depois eu senti a ativação do básico. Na fase 4, na central de energia, eu continuei sentindo o lado direito e a perna, né? E o básico, literalmente, eu senti mexer. Na central da fraternidade, um pensamento veio, assim, nítido, né? Vamos ajudar a prefeitura de Itupeva. E na central da verdade, eu senti ativação do chakra sexual. Depois, na fase 5, o bolsão, eu tive uma percepção, não me recordo, mas depois, quando eu comecei a exteriorizar, né, após essa percepção, eu senti uma pressão no umbilical e na têmpora esquerda. Eu tive alguma outra coisa que, quando eu voltei, eu estava como se estivesse bêbado, assim, sabe? Tentando me lembrar, eu não consegui me lembrar, mas foi alguma coisa diferente, interessante. Eu fiquei meio grogue, assim, mas fiz um esforço para me lembrar o que era, mas não consegui. E no final eu estava vendo uma conversa e entrou a gravação encerrando. Mas foi isso. Tô legal e grato e uma ótima semana a todos. Até quinta. Boa semana, Gê. Obrigado pela participação. A Vali pode falar agora, Vali? Beleza. Boa noite a todos. Boa noite. Fazendo de preparação tranquila, estava bastante sensual. Na fase 2, ao receber o arco de gelo, eu senti a minha cabeça balançar assim bastante, né? Uma sensação que vai de bem-estar. Ao aplicar um fluxo de energia de nós eram tão intenso que parece que minhas mãos elas estavam se movimentando muito. Foi só essa sensação hoje. Na fase 3, fui ventilar e limpar nesse pé, estávamos assim numa grande roda e todos os aproximadores. Na fase 4, eu acompanhei a central, mas eu não tive percepção dentro de nenhuma das fases. Na fase 5, eu esterilizei bastante energia, coloquei várias consciências para tive alguns detalhes e no final eu senti um frio. Não está ruim, viu? Não dá para ouvir? Fala um pouquinho mais distante para ver. Na fase 5, vocês entenderam? Não ouvimos, sim. Na fase 5, eu senti bastante frio. No final, esterilizei bastante energia, coloquei várias consciências e consciências para assistência
e aí sim. Tive alguns apagões, eu demorei um pouco para desafiar, mas fiquei bem. Boa semana a todos. Conseguiram me ouvir? Agora no final deu sim, tá ok. Ok. Obrigado, valeu. Nada. Boa semana. Pra mim. Quem eu deixei por último? A Tânia Bock. Sua vez, querida. Boa noite. Boa noite. Bom, essa noite eu acordei 15 para 5 da manhã e eu não consegui mais dormir de jeito nenhum. Fiquei numa ansiedade, numa agitação que não é normal para mim. Essa hora eu normalmente fico desesperado de sono. Então a minha hipótese é que chegaram algumas consciências para assistência, né? Só pode ser alguma coisa assim. Só que até eu conseguir perceber isso, já tinha passado muito tempo. Mais de 1h30, assim, no sofrimento. Lá daí eu percebi, comecei a fazer um EV, e foi muito difícil de fazer essa coisa, essa movimentação da energia que não tava conseguindo, mas eu acabei conseguindo e eu melhorei. Mas eu tenho quase certeza que foi por isso, né? Por ser segunda-feira, né? Fora isso, o dia foi tranquilo, assim. Um pouco antes de começar o trabalho, meu nariz congestionou, que é uma coisa que acontecia todas as vezes no começo que tinha parado. E a fase 1 foi tranquila. A fase 2, eu aplicando na Tânia Barberini, eu senti uma corrente, uma energia em forma de corrente, né, saindo do laríngeo, e senti os pés bem grandes. Depois, eu recebi uma energia forte, assim, um EV, e senti uma pressão grande no cardíaco. E a parte posterior do meu corpo, que tocava, né, o encosto e o assento, eu sentia assim como se tivesse uma outra forma, não sei explicar, como se não fosse um corpo normal, assim. Na fase 3, eu visualizei os participantes, vi uns flashes ou umas faíscas brancas acontecendo em volta da gente, assim, e umas pessoas dançando, uma dança meio primitiva, tribal, assim, como se fosse uma pintura meio branca e preta, assim, e eu senti que éramos nós fazendo isso. E senti uma pressão nos dentes, vindo da frente, assim. Na fase 4, eu senti muito cardíaco de novo, em várias delas. No Planetas Irmãos, eu senti a mão direita, e eu vi do lado da minha mão, uma mão azul, alongada, assim, pequenininha, parecia pequena, não sei. Não estou entendendo minha letra aqui. Nos revoluciólogos eu fiquei com coceira, e na serenosfera eu senti pressão também no plexo solar. Depois a fase 5 foi tranquila, fiquei mandando bastante energia para os governantes, para minha Procine e algumas outras pessoas, né? E depois fiquei com uns bocejos, mas agora estou ótima. Então, obrigada, boa noite para vocês. Até mais. Boa noite, Tânia. Obrigado pela participação. A Margarete me mandou mensagem dizendo que não ia poder, porque estava com o notebook. Ela falou o seguinte: Carlos, não estou conseguindo acessar o Zoom, estou sem o meu laptop, estou bem. Não tive de diferente, mas achei que passou rápido, senti as energias saindo pelos palmos chakras, senti o capacete energético no arco voltaico. Estou bem, boa noite. Ok, eu vou pegar aqui a minha. Tá. Na primeira fase, eu tive alguns EVs instantâneos, né? Foquei nos aproximadores, visualizei os aproximadores que nem a Virgínia. Tá. E correu tudo bem, eu senti o campo estava formando. Ao receber o arco da Lázara, eu senti o corpo relaxar na hora, era muita energia, sensação boa, acho que deu uma apagadinha. Ao fazer o arco na Lázara, eu senti a energia fluindo bem e já estava descoincidido. Acho que foi nesse momento que eu vi umas pessoas negras andando, rapazes, as mulheres. Terceira fase, eu ouvi o Pilates formar, mas aí eu também estava meio passado, descoincidido, tive algumas percepções. Eu vi, num momentozinho, uma mulher loira na minha frente, ela tentava me dizer algo, não sei o que foi.
e eu sempre sentindo muita exteriorização pelos braços, né? Na fase 4, eu não tive percepção nenhuma, eu continuei exteriorizando, ouvi todos os comandos, né? Não lembro se tive alguma coisa. E na fase 5, eu ouvi o comando e coloquei minha oficina, coloquei algumas outras pessoas, coloquei a Nora das Artes, né? E estou me sentindo bem, está tudo ok, né? Eu vejo que a maioria das pessoas não teve grandes percepções assim de clarividência, alguma coisa, mas todos sentiram a exteriorização, né? Alguns de chakras diferentes e tal, isso é bem característico. Mais alguém notou mais alguma sincronicidade? Não? Diga, Vishnu. Não, eu não notei, eu só ia abrir caso o Walter quisesse. Não, também não percebi tá. O que você comentou, né? A percepção energética, paramãos, né? E nem a Tânia observou a presença de paramãos. Então, foram assim relatos que a gente não observou muita sincronicidade, mas faz parte, né, da Procim, e cada um tem a sua vivência, né, específica dentro do seu corpo assistencial, né? Claro. No sábado pela manhã, eu acordei e eu tive uma experiência muito interessante. Eu vi vários de nós numa reunião, tinha muito equipamento tecnológico e a gente ajudava as pessoas à distância, a gente estava na intermissão. Eu lembro bem do Gotardo, da Virgínia, do Walter, mas muitos de vocês lá, e todo mundo sentado, cada um fazendo alguma coisa, e tinha uma senhora negra muito magrinha. Aí eu falei, cara, você está muito magra. Ela, mas quanto mais magra, mais bonita. Todo mundo brincando, aquela coisa boa, né? E tu, Virgínia, falou, e eu vou ficar que nem ela, bem magrinha também. Eu falei, para, Virgínia, você já está bem. Mas olha, tão nítido, igual eu estou conversando com vocês agora. Então, isso é uma lembrança da intermissão, com certeza. Entendeu? Eu não sei como a gente ajudava, eu sei que discutia, fulano lá está precisando de uma ajuda, era alguma coisa assim, aí alguém era enviado, muito interessante. Eu vou escrever o relato direitinho e mando para todos vocês, mas eu lembro de boa parte de vocês lá, foi muito interessante, né? Você vê que nós somos um grupo desde a intermissão, nós não se juntamos aqui por acaso, sim, tá sim. bom? Não é? Teve Sim. umas outras brincadeiras que eu não posso repetir aqui, porque não fica bem, mas a gente brincava muito o tempo todo. Falavam de lá, falava de lá, e trabalhando nos computadores. Eu não sei se vocês conhecem eu assisto muita tertúlia lá do pessoal do CEEC, o Adélio, que é o rapaz que mexe com tecnologia, não sei o que e tal. Eu já vi ele várias vezes, porque eu também sou de TI, né? Então, já esbarrei com ele assim, nessas lembranças várias vezes. Aí foi muito interessante, fiquei até com saudade de vocês. É isso aí. Tá bom, beleza. pessoal. Quinta temos o nosso curso, não é isso? Eu não pude participar semana passada, me enrolei todo, mas nessa semana eu estou lá, firme e forte. Beleza. Tá bom? Um abraço a todos, boa semana, Um abraço a todos aí. melhores Valeu. energias. Tchau. Tchau.